Shalom, shalom, boa tarde, Shabbat Shalom. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. E nós estamos no dia 24 de dezembro de 2022. Hoje é o último dia do mês, até o pôr do sol. Estamos no dia 30 de Kislev, 5.783. E a partir do pôr do sol, nós vamos entrar então no mês de Tevet, né? O mês de Tevet que temos aí diante de nós, ele é o 4º mês a partir de Rosh Hashanah, e ele é o 10º mês a partir de Nissan, né? Então, Nissan é o mês que nós temos aí dentro do calendário, que está conectado com o novo ano no sentido espiritual. É o mês de Pesach, né? O princípio dos meses e etc e tal, né? E Tevet, ele corresponde ao 4º mês a partir de Rosh Hashanah, que é o ano novo civil, né? 5.783, que é a contagem a partir da criação. Então, Tevet traz para nós esses dois sentidos, o 4º mês a partir de Rosh Hashanah e o 10º mês a partir de Nissan, onde temos Pesach, ok? Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat, o 7º dia da semana. Então, portanto, hoje nós temos a conclusão da Parashá semanal, que é Miketze, que significa ao fim, ou ao final, ou, né, chegar realmente ao extremo, né? Como nós estamos vendo aí nessa semana, Yosef, né, saindo de um extremo, indo para o outro extremo, né? Saindo do mundo profano, no sentido de prisão, calabouço, né, os níveis mais baixos dentro de uma sociedade, e também representa os níveis mais baixos de um sentido espiritual, né? E a partir do momento que Yosef é liberto da prisão, ele é elevado a, como diz, né, a níveis mais superiores, que ele chegou a ser o vice-rei do Egito, né? Então isso sempre traz um ensinamento espiritual. Nós não podemos ficar limitados, né, com uma visão física, uma visão do nosso mundo inferior. Nós precisamos elevar aos níveis espirituais para que nós possamos compreender, de fato, no nosso dia a dia, os preciosos ensinamentos de Hashem para as nossas vidas e para a nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, por isso, né, amados, estamos aí no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, né? Então, é a conclusão da nossa Parashá semanal, né? Então, estamos aí no capítulo 43 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 30, e vamos até o capítulo 44, verso 17, concluindo a nossa Parashá da semana. Ao pôr do sol, como já falamos, vamos adentrar no mês de Tevet, né? O mês de Tevet começa com o período de chamado dentro lá da realidade judaica, é um período chamado de Tekufá, que significa inverno. Então, os próximos meses em Israel, portanto, ali sempre colocando a questão dentro da ordem judaica, então os próximos 3 meses, o mês de Tevet, Shevat e Adar, então é exatamente os 3 meses de inverno, ok? Então esse é um período em que vai ser aí o período de inverno, e ele se encerra com o início da primavera, onde nós teremos aí, de fato, o nosso mês de Pesach, ok? Então, para este ano de 2023, só para darmos uma antecipada, né? No ano de 2023, então, o Pesach, né? Ele vai começar no mês de abril, né? No dia
no entardecer do dia 5 de abril, quando nós teremos aí o dia 14 até o pôr do sol, que é Erev Pesach, que é véspera de Pesach, e no dia 5, né, de abril, ao pôr do sol, nós então adentraremos, né, a primeira noite de Pesach, né, e aí teremos pela frente 8 dias de festividade chamado Pesach, que não é Páscoa judaica, como alguns costumam falar, né? Normalmente uma explicação mais assim, no sentido simplório, né, da questão em si, fala-se de Páscoa judaica, mas na realidade não é, porque Pesach não é Páscoa e não tem nada a ver com a Páscoa dos gentios. A Páscoa inventada pelo sistema romano, que estabeleceu isso nos 4 cantos da terra. Bem como também, né, nós estamos aí vivenciando Hanukkah, e não tem nada a ver com Natal, não tem nada a ver com o nascimento de menino Deus, essas coisas todas. Mas nascimento de menino Deus e Companhia Limitada sempre está ligado aos povos nômades, à mitologia greco-romana, né? Então não tem nada a ver com o fundamento da palavra, com o fundamento dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o fundamento de tudo, ok? Então, Hanukkah é uma festividade das luzes, que é uma vitória da luz sobre as trevas. É a vitória realmente da tentativa, né, em que os seleucidas, gregos e sírios, que representa exatamente o ódio gratuito contra o povo judeu, como outros do passado, né, o Egito, Ramã, né, Amaleque, e por aí afora vai, através da história, até a história mais moderna, onde ficou conhecida como Holocausto, né, exatamente o amor gratuito, né, o amor sem, aliás, o ódio gratuito, né, um ódio sem fundamento algum contra o povo judeu. Por quê? Porque na realidade o povo judeu é a menina dos olhos de Deus, é o povo escolhido, né, é o único, né, filho de Deus dentro do campo, filho primogênito de Deus. Não existe outro filho primogênito. O filho primogênito sempre será o filho mais velho, certo? Sempre será o único filho primogênito. Pô, o próprio nome diz tudo isso daí, entendeu? Então qualquer outro que venha por aí com o título de filho primogênito, filho de Deus e Companhia Limitada no singular, na realidade é um usurpador, né? Ele está dentro de uma falsidade ideológica, né? E isso é bem claro, né, na Torá, que o povo judeu é o filho primogênito de Deus, ponto final. Se alguém quiser reclamar, reclame com Deus, ok? Está escrito e ponto final. Então, Hanukkah não tem nada a ver com Natal, não tem nada a ver com o nascimento de menino Deus e Companhia Limitada, porque na realidade não é verdade isso daí, certo? Quando nós temos aí a consciência de Deus, a consciência de família e consciência de liberdade, é para que nós possamos ter a liberdade de pesquisar, estudar, procurar e conhecer a verdade, certo? Então, nesse sentido, se as pessoas não buscam, não procuram, não pesquisam, né, e de fato não procuram, né, os verdadeiros mestres da palavra, que são os nossos rabinos e os próprios livros de estudos judaicos, para poder compreender melhor exatamente o princípio de todas as coisas, né? Fica difícil. Então, conversas e ensinamentos deturpados, as pessoas acabam caindo aí sem aviso prévio, né? Então, essa é a questão, ok? Então, a partir do pôr do sol de hoje, nós adentramos, né, realmente no período de inverno. E exatamente na terra de Israel, o inverno ele é muito intenso, né? É neve, é gelo, é frio, abaixo de zero. Então, tanto é que, né, se houvesse, entre aspas, uma suposta verdade aí, do dito cujo nascimento, né, do menino Deus,
só se ele nascesse em outro lugar, porque em Belém não seria, em Israel não seria, porque o inverno é muito intenso, né? Não haveria possibilidade de se estabelecer, né, em campo aberto, né, como diz o texto lá. Os pastores estavam, né, cuidando dos rebanhos ao ar livre. No inverno não tem possibilidade de ficar, né, de fato ao ar livre, porque o inverno é intenso e os pastores simplesmente eles morreriam de frio, né? O próprio rebanho, eles são normalmente levados, os rebanhos mais frágeis, né, são levados para as coberturas, né, dos seus estábulos, né? Então não haveria, na realidade, essa questão dos pastores estarem ao ar livre. Então, de fato, né, amados, essa questão aí de nascimento de menino Deus é mais uma invenção dos homens e não da Bíblia, né? Então, quem tem consciência de Deus, temor e amor a Deus, ele procura conhecer a verdade, né? E a verdade era aquele detalhe, né? A verdade nem sempre é aquilo que a gente quer e gosta, né? Então, nós precisamos realmente consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, exatamente para conhecer a verdade que de fato vem de Deus, né? Então, por isso, esse período que vai iniciar ao pôr do sol de hoje é o período de 3 meses de Tecufá, o intenso inverno em Israel, ok? E as 3 tribos, né? A tribo deste mês é a tribo de Dan, o acampamento de Dan, onde estão as 3 tribos do próprio Dan, Asher e Naphtali, né? Que estavam acampados ao norte, né, do mexicão, o tabernáculo no deserto. Tevet começa com os últimos dias de Hanukkah, exatamente aí nós teremos então a entrada de Tevet e o último dia de o penúltimo e o último dia de Hanukkah. Então, ao pôr do sol de hoje, nós teremos a 7ª noite de Hanukkah e ao pôr do sol de amanhã, a 8ª noite de Hanukkah. O 10º dia do mês de Tevet é o 10º dia que é sagrado para Deus, é um dia de jejum em comemoração ao cerco de Jerusalém, o início da destruição do templo, né? Então, nós temos essa questão aí sobre a destruição do templo, ok? Os 4 dias de jejum que as escrituras trazem para nós, né, que comemoram ou lembrança da destruição do templo, são por ordem do ano, né? Então 17 de Tamuz, que é o 4º mês, o 9 de Ave, que é o 5º mês, o 3 de Tishrei, que é o 7º mês, o 10º de Tevet, que é o 10º mês. Esta contagem é a partir de Nissan, entendeu? O mês de Pessach, ok? Então essa é a contagem, né? Dia 17 de Tamuz, que é o 4º mês, o 9 de Ave, que é o 5º mês, o 3º dia de Tishrei, que é o 7º mês, que é o Rosh Hashanah, e o 10º dia de Tevet, que é o 10º mês. E aí nós vamos para a sabedoria dos nossos mestres, né? Entre eles o Rabino Yitzhak Ginsburg, que traz para nós, né, dentro da Kabbalah, que é para os não-judeus, ele traz os ensinamentos com referência a isso daqui, ou seja, um nível mais elevado, mais profundo de conhecimento, dizendo o seguinte, né? Destes 4 dias e seus respectivos meses, diz o profeta, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º, e o jejum do 7º e o jejum do 10º são para a casa de Erudá, júbilo, felicidade e dias festivos, né? Aqui é uma profecia em que os nossos mestres trazem para nós, exatamente baseado nas profecias, que esses dias de jejuns, nos dias de Mashiach, na redenção final, eles serão totalmente convertidos, né, plenamente em júbilo, em festa, em alegria, né, e não de tristeza, porque aqui
no momento de tristeza, porque é uma lembrança da destruição do templo. Nos níveis mais profundos que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós, então ele fala da seguinte forma: a soma dos 4 meses, então nós temos o 4º, o 5º, o 7º e o 10º mês. Somando esses números, nós teremos o valor total de 26. O número 26, ele é conectado diretamente com o valor inefável do nome de misericórdia de Deus, que dentro da Kabbalah é dito Havaiá, que é o nome de misericórdia de Deus. Então vejam bem que os 4 meses têm essa conexão direta com a misericórdia de Deus, ok? Os 4 dias dos 4 meses, que são exatamente dia 17, o dia 9, o dia 13 e o dia 10, também dentro desse aspecto, né, nós temos aí o valor, né, da seguinte forma: o 4º e o 5º mês, o dia, portanto, o 4º mês, que é Tammuz, e o 5º mês, que é Ave, os dias do jejum, que é o dia 17 de Tammuz e o dia 9 de Ave. Então agora a soma é no numeral dos dias. Então o dia 17 do 4º mês mais o dia 9 do 5º mês, nós temos aí o valor total de 26. Conexão direta com o nome inefável da misericórdia de Deus, Havaiá. Depois nós temos o dia 3 do 7º mês e o dia 10 do 10º mês, que dá um total de 13. Aqui nós temos o valor da palavra Errad, que significa a conexão da misericórdia para com o único Deus, somente o único Deus, que é Havaiá, que é o eterno, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, que traz para nós exatamente o que? Misericórdia. Por isso, o soberano, ele é chamado o Pai das misericórdias. Somente ele é o Pai das misericórdias. Por isso que ele não nasceu e nem morreu. Por isso que ele não é homem e nem filho do homem. Ele é um e único, indivisível, ou seja, ele não é dividido nem em 2, nem em 3. Nele não há associação de nada e de ninguém. Ele é Errad, ele é um e único. Ele não é 2 nem 3. Nele não há dualidade e muito menos trindade. Ponto. Entendeu? Certo? Então, por isso, o valor do dia 3 do 7º mês, do dia 10 do 10º mês, que é o número 13, é o valor da palavra Errad, né? Então, portanto, nós temos aí o número 26 e o total, né? 26 e 13. São, portanto, o valor numérico de Havaiá, Errad. Havaiá, Errad, ou seja, ele é um e único, ok? E por isso, né, nós temos aí, dentro desse sentido, né, o aprendizado para nós, né, onde, de fato, o Pai das Misericórdias é o único Deus, ok? A letra deste mês de Tevet é a letra Ain, certo? A letra Ain, ela significa olho, singular, olho. O mês de Tevet, então, é o mês da retificação e anulação do olho mau, por isso o Salmo 32, por exemplo, né, é um salmo específico para proteção contra o olho mau, entendeu? Então você pode ler
a partir de amanhã de manhã, o Salmo 32, ok? Como retificação e anulação do olho mau. A própria palavra Tevet, que é o nome do mês, né? Desse 10º mês, vem da letra Tov, que significa bom, referindo-se então Tov Ain, que significa olho bom, ok? Então, a fonte de poder da bênção é o olho bom abençoará. Essa retificação começa quando eles são completados no 8º dia, ok? Então, todo o processo destrutivo começa com o olho mau do ódio, o ódio do profano para com o sagrado, né? O segredo, né? Nesse sentido, é bem claro, né? O olho mau que está conectado com o ódio do profano contra o sagrado. Por isso, né, que o sistema, que não muda, ele é o mesmo desde o princípio, o mau sistema, né? Ele sempre é contra ele é sempre contra o sagrado, porque o sistema, ele é profano. Por isso que o coração do sábio, ele se inclina para a direita e o coração do tolo se inclina para a esquerda, em conexão com o olho mau, com o profano, que odeia aquilo que a direita representa, que é o quê? O olho bom, o sagrado, a santidade, aquilo que é sublime, aquilo que é de Deus. Por isso a destra de Deus, a direita de Deus, ela está conectada exatamente com o quê? Com as suas misericórdias, ok? Então é dentro desse aspecto aí. Então, do ódio vem a ira, o fogo da destruição. Por isso que quando uma pessoa ela age com ódio, com ira, com raiva, ela é realmente um fogo destrutivo. É o que você vê por aí. Certo? O olho mau, nessa conexão com a esquerda, né? Que traz realmente o coração do tolo, que é sempre inundado com ira, com ódio. Então, ele é sempre contra aquilo que o que é santo, aquilo que é sagrado, ele odeia. Por isso que o sistema quer tirar das pessoas o quê? A consciência divina. Tirando a consciência divina, fica fácil tirar a consciência de família. Tirando a consciência de Deus e a consciência de família, fica fácil de tirar a consciência de liberdade. Então, isso significa que as pessoas, elas não terão sua conexão com Deus, portanto, não terão consciência de Deus, família e liberdade. E aí ficam prisioneiros da esquerda e do sistema que ela representa. Na atualidade, chama-se de socialismo, comunismo. É um sistema, é um dos títulos que o sistema mau, que o olho mau representa, vem através dos tempos trazendo. Outrora foi a Torre de Babel, outra hora foi Amaleque, outra hora foi Ramã, outra hora foi o faraó, outra hora foi, né, o sistema nazista dos dias do Holocausto, e por aí afora vai mudando o rótulo, mas o sistema é o mesmo. É fazer com que as pessoas percam consciência de Deus, família e liberdade. Aí fica fácil de dominar, escravizar, né? E aquela questão, jogou uma migalhinha, a massa de manobra vai correndo que nem boiada desembestada, entendeu? Então essa é a questão. Por isso, nós temos aí na palavra ira em hebraico, ela é kaas, para a palavra ira no hebraico. No meio da palavra kaas, nós temos exatamente a letra Ain, que é o olho do mês de Tevet. Então, o kaas negativo deve primeiro ser retificado a seu correspondente positivo. Então, transformar o kaas negativo em positivo. Ou seja, então aquilo que vem da ira ser transformado em bem, em amor.
não é mais em inimizades, mas em amizade na sua verdadeira concepção. Entendeu? Então, amados, né? Amanhã vamos comentar mais um pouco sobre o mês de Tevet. Então, essa é a nossa entrada, né? O nosso preâmbulo para o mês de Tevet. Então, vamos corrigir o olho mal, né? E vamos para o Tov, Ain, que é o olho bom, né? E contra o olho mal, entre outras coisas, né? Preces, leitura de salmos, pedido de ajuda a Hashem para nos proteger contra todo o olho mal. Temos aí também o Salmo 32, né? Dentro desse aspecto aí, ok? Para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro, para que nós não venhamos perder a luz divina em nossas vidas e possamos levar cada vez mais para o nosso povo e o nosso Brasil, né? Tov Ain, né? Um olho bom, olhar as coisas de forma positiva, né? Então, o que move a esperança é um olho bom, uma boa perspectiva, esperança. E o olho bom traz estas coisas, ok? Então, de fato, para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro, independente de quem quer que seja, né, que de fato o tapete vermelho e a bandeira vermelha não se estenda no nosso país e ditadores não venham realmente comandar o nosso país. E é por isso que a nossa prece de hoje ela está conectada com o Salmo de número 1. O Salmo de número 1, nesta prece, para que Deus abençoe e venha proteger o nosso povo e o nosso Brasil, para que o mal não seja instalado, o olho mal não vença, né? Porque o que você está vendo por aí é um monte de olho mal. Pode ver, é só você ver, né? Muitos que até então estavam defendendo a tolice da esquerda estão aí realmente revoltados, né? Com aquilo que o olho mau está trazendo aí, os seus planos e os seus projetos. É para assolar, né, realmente o nosso povo e o nosso país. Vai ser a pior praga do Egito, a de gafanhotos. Vai ser pior. Gafanhoto é fichinha para esse povo aí. Então, para que o nosso país e o nosso povo tenham a proteção divina, a nossa prece de hoje é o Salmo de número 1, que assim diz: Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno, os 5 primeiros livros da Bíblia, e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação própria e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto dos ímpios os conduz à sua própria ruína. Que Hashem faça cumprir essas palavras em nossos dias, em nosso país e para com o nosso povo. Que o nosso povo experimente as misericórdias de Hashem nesse momento tão trágico da sua história. Ok? E é isso daí. Vamos em frente. Confie, porque Deus está no controle de tudo. A nossa 7ª leitura, mais Mafitir, a leitura final da nossa Parashá da semana, ela está conectada no capítulo 43, verso 30, e vai até o capítulo 44, verso 17. Né? Então nós temos aqui o retorno dos irmãos de Yosef junto com Beniamim, que retorna ao Egito. Shimon é entregue aos seus irmãos. Shimon relata aos seus irmãos que ele não ficou prisioneiro em nenhum momento, nenhum dia, né? E que ele foi muito bem tratado, e etc. E tal. E então,
Quando José ele vê e Beniamim, então ele sente um grande amor pelo seu irmão, e o encerramento da nossa aliada de ontem foi a palavra de Iosif para com Beniamim. Deus seja gracioso contigo, meu filho. Né? E agora nós adentramos então dentro da nossa aliá de hoje, né? A nossa aliá final de hoje. Então, quando nós adentramos a nossa aliá de hoje, nós vemos aí o verso 30 do capítulo 43 que diz: quando Iosif ouviu como os nomes que Beniamim havia dado a seus filhos eram em honra a ele próprio, né? A sua compaixão foi despertada e ele quis chorar. Então, rapidamente, ele saiu para a sala ao lado e chorou ali. Ele lavou o seu rosto e voltou, contendo suas emoções, e disse: sirvam a refeição. Lembrando, né, que a Torá escrita, ela não nos traz completamente o entendimento daquilo que está escrito. Então, por isso, a Torá escrita, Deus deu a Moshe, mas ao mesmo tempo ele deu a Torá oral. A Torá oral não faz parte dos escritos que foram entregues a Moshe. Lembrando, amados, que para quem ainda não sabe, obviamente, e para quem sabe, só recordando, ok? As duas tábuas, né, conhecida como aí de forma popular os 10 mandamentos, né, que é a Haseret Hadibrot, que significa os 10 ditos, na realidade ele é um resumo dos 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Torá, ok? Ou Tanakh, como queira também, ou como Talmud, como queira também. Então esse é o resumo. Porém, os 5 livros, Moshe foi escrevendo. Não esqueçam que, junto de Deus que Moshe estava, milagres, milagres e milagres aconteceram. Então, Moshe, ele traz as duas tábuas como uma síntese, um resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia. E, posteriormente, Moshe, ele escreve a Torá, né? E, então, nesse escrito está. Quando nós chegamos lá no fim do livro de Devarim, Deuteronômio, né, os nossos mestres falam que naquele dia, Moshe, ele, nos seus últimos dias de vida, ele escreveu 13 Torot, né, que são os 5 livros da Bíblia. Esses 5 livros Moshe escreveu nos seus últimos dias de vida, e ele deu um para cada tribo, e outro para ser armazenado junto a Aaron HaKodesh, a arca sagrada. E a Torá que foi dada a Moshe no Monte Sinai é a mesma que nós temos em mãos. Então esses 5 primeiros livros de cunho judaico, não as traduções e traduções que estão por aí, cada uma deturpando a anterior, ok? E também nós vamos ver durante esse mês de Tevet aqui alguns aspectos dentro do sentido, ou porque a Septuaginta, chamada a tradução dos 70, né? E na realidade foram 72, não 70 propriamente dito. Então nós vamos comentar durante esse mês de Tevet a questão da Septuaginta, né? Então, até aí a tradução da Septuaginta, né, do hebraico para o grego, que foram feitas por 72 sábios, né, do povo judeu, até aí a sua tradução ela estava intocável. Mas a partir do momento que ela tornou-se uma propriedade grega e depois foi postergando para as outras nações, aí começou a avacalhação, né? Aí começou realmente a virar arroz de festa, né? Cada nação começou a fazer do seu jeito, cada grupo religioso foi puxando a sardinha para a sua brasa, e é por isso que nós temos aí milhares de traduções, e por isso que muitos falam aí como que a Bíblia se contradiz. Por causa disso, né? Caiu na esfera fora, né, do domínio judaico, porque a Torá, dentro do domínio judaico, a mesma que Moshe
recebeu no Monte Sinai é a mesma até hoje, escrita no hebraico, cada linha escrita de fato com o mesmo números de letras hebraicas, cada parágrafo com o mesmo número de letras e palavras, cada capítulo com o mesmo número de letras e palavras, é a mesma de lá do Monte Sinai, é a mesma hoje. Então, quando se pega a Torá dentro do cunho judaico, não das traduções por aí, você tem a autêntica palavra em mãos. Ponto. Ok? Então, dentro desse sentido, o Talmud, que traz os comentários dos sábios do povo judeu, lá no Tratado de Sotá, nos fala exatamente desse versículo 30. O que de fato aconteceu naquele momento com Iosif e Beniamim. Então, o Tratado de Sotá, né, que está dentro do Talmud e da Mishnah, então nos traz o seguinte diálogo entre Iosif e Beniamim, ok? Então, Iosif perguntou a Beniamim, você tem um irmão do lado de sua mãe? Porque o que acontece aqui? Acontece que quando eles foram para o jantar, né, que Iosif preparou para eles, então Iosif, ele ainda não viu que era um momento ainda de se revelar como irmão deles. Então ele foi usando, durante os encontros, ele foi usando de vários subterfúgios, dizendo, sempre quando ele queria fazer um juramento, ele sempre fazia um juramento em nome do faraó, certo? Não em nome do Deus de Israel. Porque se ele fizesse um juramento em nome do Deus de Israel, automaticamente iriam suspeitar dele. Mas quando ele faz os juramentos em nome do faraó, né, além dele não estar fazendo algo errado, né, porque o faraó não é Deus, o faraó é um enganoso, né, era um Deus falso, por assim dizer, dentro da concepção egípcia, e como homem, totalmente falho. Então Iosif fazia o juramento em nome do faraó, porque isso não ia sobre ele carregar nenhum juízo, e ele não estaria fazendo um falso juramento, ok? Então, ele sempre fazia os juramentos em nome do faraó, né? E dentro desse aspecto também, ele usava o seu cálice, né? Então, nesse jantar específico, ele usou o seu cálice como sendo um instrumento, né, para enganar os seus irmãos nesse caso, porque ainda não era o momento de se revelar, como se fosse um cálice mágico, em que ele, o governador do Egito, ele tinha revelações, né? Isso daí é muito interessante observarmos que a má prática religiosa tem feito as pessoas usarem instrumentos, né, materiais, até mesmo animais, né, usando para enganar o povo. Iosif usou o cálice dele, né, o seu cálice de prata, para enganar os seus irmãos, como se houvesse ali, de fato, uma magia, né? E nós vemos aí muitos segmentos religiosos usando amuletos, objetos, animais, para ludibriar as pessoas, né? Você vê em certos segmentos que compram uma caneta a R$1 no mercado, depois, né, compra a centenas, milhares, né? Depois leva para o seu barraco espiritual lá, que chama, né? Religioso, melhor dizendo, o seu barraco religioso, e chega lá, fala que é caneta ungida e vende a caneta por R$100. E as pessoas são ludibriadas, enganadas, né? E acabam comprando canetas por R$100. É um absurdo isso daí, né? Tem outros segmentos que pegam um recipiente, enche de azeite, lá diz que enche de óleo, diz que é azeite, né? Enche de óleo lá, diz que é azeite, joga lá uma da Bíblia, uma das suas traduções corrompidas dentro daquele negócio, e a Bíblia fica tudo cheia de óleo, né? Cheio de azeite. Aí depois chama o povão para receber a unção da Bíblia ungida, né? A bênção da Bíblia ungida. E as pessoas fazem filinha lá, e o cara tira lá a Bíblia de dentro daquele recipiente cheio de óleo lá, e coloca na cabeça da pessoa, a pessoa toma um banho de óleo que dá medo, né?
e depois vai embora para casa cheio de óleo, vai pegar um ônibus circular, vai entrar dentro do seu carro cheio de óleo, que coisa mais imbecil, né? Então vejam que enganar as pessoas é muito fácil. É muito fácil. Então por isso a verdade, ela dói. A verdade, ela realmente é um choque para as pessoas. Mas aquela questão, os fortes prevalecem. Os que de fato querem servir a Deus, de fato, em verdade, por mais que possa doer a verdade, ele vai permanecer. Entendeu? Então, por isso, né, amados, tem pessoas que usam, por exemplo, animais, entre elas serpentes, nos seus chamados cultos, né? Tem vários casos por aí afora, vai, que o fulano lá acaba sendo mordido, picado pela serpente e morre. Então, né, amados, é uma questão das pessoas procurarem um pouco de inteligência, né? Inteligência para poder discernir as coisas, né? E vejo bem, Iosif, ele usou o cálice de prata para colocar os seus irmãos dentro de uma ordem, dizendo que o cálice que estava ali revelando para ele. Então ele faz o quê? Então ele diz assim, ele bate no cálice e diz, esse meu cálice aqui, ele é mágico. E vou mostrar para vocês. Então ele disse assim, Reuven, Shimão e Levi, e Yehudá, Isahar e Zevulon. Vocês são filhos da mesma mãe, então vocês vão sentar na mesa tal. Depois ele diz, Dan e Naphtali, vocês são filhos da mesma mãe, vai sentar na mesa B. Gad e Asher, vocês são filhos da mesma mãe, então vocês vão sentar na mesa C, certo? A mãe de Beniamim não vive mais, e nem a minha. Então Beniamim vai sentar junto comigo. Então vejam bem, se Iosif estava colocando os irmãos pelo nascimento de mãe, quando Beniamim foi colocado junto com Iosif, era hora deles... Mas peraí, se nós somos filhos da mesma mãe, estamos na mesa A, se nós são filhos da mesma mãe, estão na mesa B, e se fulano e Beltrano estão na mesa C por causa do nascimento da mesma mãe, então Beniamim e o governador são irmãos, filhos da mesma mãe. Então aí, abrindo novamente o paralelo sobre enganar as pessoas, certo? Vejam bem que meias verdades e meias mentiras fica fácil de enganar as pessoas. Porque Iosif diz, a mãe de Beniamim não vive mais, a minha também não. Então ele vai sentar comigo. Então essa aparência, né, de verdade, né, que Iosif estava falando, a mãe de Beniamim já é morta, a minha também já é morta. Eles olharam para ele como governador do Egito, né? Então, eles ficaram numa boa. Não procuraram pesquisar, não procuraram entrar com mais detalhes. Simplesmente calaram-se diante, entre aspas, da magia do cálice. É isso que acontece normalmente com as pessoas. As pessoas não questionam. E aí vai sendo enganado. Ô fulano, por que você está vendendo essa caneta ungida de R$100 se no mercado ela custa R$1? O que apavora um líder espiritual? Um povo que tem inteligência, tem consciência de fato de Deus, tem consciência de fato de família, tem consciência de fato de liberdade. Por que consciência de Deus? Porque eu quero servir a Deus de fato, em verdade. Então isso está de acordo com a vontade de Deus?
Consciência de família. Eu, com a minha família, queremos servir a Hashem, queremos servir o Eterno, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, a minha família está aqui. Então, por que você está dizendo tal coisa e agindo de tal forma, se não está em conexão com aquilo que está escrito? Consciência de liberdade, de você poder questionar. Se for verdade, você vai adentrar a ela, mas você precisa saber se é verdade. Liberdade de questionar, liberdade de se expressar. Então não tem coisa pior para um líder espiritual e para os políticos de forma geral, quando um povo é assim. Tem consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. É isso que está faltando a muita gente. Tomar posse do poder que Deus lhe deu, ok? Então, quando Yosef continuou sua conversação, segundo o Talmud de Sotá, o Tratado de Sotá, então, quando ele perguntou a Beniamim se ele tinha um irmão, então Beniamim respondeu para ele, eu tinha um irmão, mas eu não sei onde ele está. Então vejam bem que Beniamim, ele não tinha a concepção de que o seu irmão Yosef estava morto. Ele fala, eu tinha um irmão, mas eu não sei onde ele está. Então a esperança de Beniamim é que seu irmão esteja vivo. Então Yosef pergunta, você tem filho? Então ele responde, eu tenho 10 filhos. Yosef quer saber o nome deles. E então Beniamim responde da seguinte forma. Ele fala primeiramente só os nomes, né? E aí em seguida Yosef pergunta, qual é o significado deles? Por que você colocou esse nome nos seus 10 filhos? E aí Beniamim vem esclarecer, dizendo, todos eles estão conectados ao meu irmão e às dificuldades que lhe aconteceram. O meu primeiro filho foi chamado de Belá, porque meu irmão foi engolido pelas nações. No hebraico é Nivlá, que está conectado com Belá ou Velá, ok? Meu segundo filho foi chamado de Becher, porque meu irmão era o primogênito, Berror, de minha mãe. Meu terceiro filho foi chamado de Ashbel, porque Deus colocou meu irmão em cativeiro. Cativeiro, Shevaoel. Meu quarto filho foi chamado de Gerá, porque meu irmão viveu longe de casa. Mitgayer. Baar Sania. Meu quinto filho foi chamado de Naamã, porque meu irmão era muito amável. Naim. Meu sexto e sétimo filhos foram chamados de Airi e Rosh, porque ele era meu irmão, Eri, e ele era meu superior, o meu cabeça, o Rosh, o filho mais velho. Meu oitavo filho foi chamado de Mupim, porque meu irmão aprendeu da boca de meu pai, Mipi, aprendeu da boca de meu pai. Meu nono filho foi chamado de Rupim, porque meu irmão não viu meu palio nupcial, Rupat, e nem eu não vi o palio nupcial do meu irmão, Rupatô. Então, nessa aqui, mais uma vez, né, Beniamim mostra a esperança que seu irmão está vivo e que casou. E o meu décimo filho foi chamado de Ard, porque meu irmão desceu Yarad, ou seja, ele desceu entre as nações. Por isso, diz o verso de número 30. Yosef, sua compaixão foi despertada e ele quis chorar e saiu rapidamente para chorar na sala
ao lado. Por isso, ao ouvir que todos os 10 filhos de Beniamim, os nomes dados a eles, foi exatamente em honra para com Iosef. E isso despertou nele a sua compaixão. E ele quis chorar e saiu para chorar. Ok? Então aqui, o grande ensinamento que nós temos dentro desse aspecto aqui é o valor de família. O valor dos irmãos. Um sistema, vamos deixar só, né, a consciência de Deus para não focarmos nisso. Consciência de família. Só com essa ação aqui de Beniamim vem mostrar o quão precioso é para Deus a família. E qualquer sistema que queira destruir o valor família, ele é perverso, maligno. Não merece nenhuma consideração os que defendem as ideologias de um sistema perverso contra a família. E é inadmissível que um monoteísta venha se associar com esses perversos. É inadmissível. Você precisa rever os seus conceitos e a sua fé monoteísta. E se continuar defendendo, esteja certo de uma coisa. Falo numa opinião pessoal. Não posso falar em nome de todos os monoteístas, mas eu falo em meu nome e exatamente na concepção que eu acredito. Quem se associa com esses perversos não é um monoteísta, é um hipócrita. Não está na verdade, está na mentira. Meias verdades e meias mentiras. Se um pouco, uma gota de veneno, ao ser colocado num copo de águas límpidas, potável, contamina toda a água, então esse veneno desse sistema, dessas ideologias, contaminou a tua mente, a tua alma, o teu corpo. A sua prece não passa de debaixo dos seus pés para cima. Quando você faz, ela cai lá debaixo dos seus pés. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre um presente de amor. Esse presente de amor, segundo o nosso Rebbe, nos fala exatamente que Iosef sabia muito bem que as suas gerações, ou o seu povo, ficariam exilados por um longo tempo. Ele conhecia a profecia, que seria o povo levado por um longo tempo numa escravidão. Então, nem todos possuiriam o mesmo nível de consciência divina no exílio. Ou seja, Iosef tinha a visão que muitos dos seus irmãos iriam naufragar no convívio com um mundo profano e mundano, cheio das suas ideologias, misturas de verdades, meias verdades com meias mentiras, iriam seduzir e enganar a muitos. Então, Iosef sabia que, de fato, né, a consciência divina possibilitou a ele prosperar espiritualmente no Egito, porque ele não perdeu consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Ele decidiu, pelo poder da liberdade, sim, eu vou servir a Deus, mesmo aqui em terra estranha, mesmo numa terra perversa de um mundo profano, mesmo neste mundo aqui, Egito, que é a origem, a raiz de toda a perversidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria, de todo olho mau.
ele decidiu servir a Deus, seguindo a sua consciência de Deus. E ali ele criou a sua família, a sua esposa, seus 2 filhos, Menaxê e Efraim, dentro daquilo que ele aprendeu com seu pai Iacove, nas sagradas letras. Tanto é que a sua esposa e os seus filhos não se contaminaram com nada do Egito. E a sua preocupação era que muitos iriam sucumbir diante da ilusão, da sedução do Egito, diante da sedução das ideologias e de um sistema que vem pintando tudo colorido. E quando as pessoas se cedem, se entregam, a cortina se levanta e a desgraça está estabelecida. Então, dessa forma, Iosif procurou um meio de protegê-los da depravação desse país, garantindo que eles finalmente o abandonassem para ir receber a Torá. Iosif percebeu o que eles realmente precisavam, era ter um amor por Deus que fosse poderoso o suficiente para superar o materialismo do Egito. O cálice de prata de Iosif faz alusão a este amor, porque a palavra prata no hebraico é kesef, kesef em hebraico. Está relacionada ao kisuf, que significa anseio. Iosif também sabia que as pessoas que ainda não são totalmente justas não conseguem despertar tal amor por si mesmas, de modo que ele incutiu esse sentimento nelas, implantando o seu cálice no saco de alimentação de Beniamim. Na sequência, a partir de amanhã, nós veremos, né, que o cálice de prata do governador foi encontrado no saco de alimentação de Beniamim. Todos retornam ao Egito, porque eles já estavam indo para casa. Todos retornam para o Egito e o governador declara que Beniamim será meu escravo e não sairá mais do Egito. Aí nós vamos ver o que acontece na sequência, né? Não vamos entregar todo, como diz, todo o maná para que os irmãos aí não estejam, os amados não estejam aí, né, com super alimentação, ok? Mas vejam bem o objetivo de Iosif, era despertar neles, porque eles eram os principais das suas tribos, foram os principais das suas tribos e das famílias das suas tribos, cada um da sua tribo. Então eles eram os cabeças e eles precisavam ser um exemplo em 2 coisas: amor a Deus e amor à família. E com a liberdade que eles tinham, eles teriam que decidir se o seu amor para com Deus era de fato verdadeiro, real, e aí eles precisavam fortalecer ainda mais esse amor para vencer os desafios. Se o seu amor, se o arrependimento, a techuvá deles foi verdadeira, com a questão de ter vendido Iosif como escravo, agora eles teriam que provar o valor do irmão Beniamim, que não era filho da mesma mãe deles, mas era filho do mesmo pai. Eles poderiam decidir, não tem nada a ver comigo, não é filho da minha mãe, então ele que se dane, seja lá ele escravo do governador e vamos embora para casa e acabou. Poderia haver essa decisão? Sim, se o amor para Deus não tivesse sido renascido de uma forma mais poderosa do que a anterior. Se o valor de família não fosse despertado neles maior do que o anterior. E com a liberdade, eles puderam decidir responder ao governador: sim, faça dele o teu escravo.
ou decidir não fará dele um escravo, porque nós não deixaremos. Então vejam bem, amados, o que é que está acontecendo com o nosso Brasil e o nosso povo. As pessoas estão sendo despertadas, mesmo que de forma pequena ou opaca, estão sendo despertados por Deus, aquele que está acima de tudo e de todos. Tem as suas misturas? Tem. Mas nunca o nosso Brasil clamou tanto por Deus como está clamando nos últimos 52 dias. Nunca o nosso povo, em proporção, em dimensão, se despertou tanto pelo amor aos filhos e aos netos, valor família, como estão sendo despertados nesses últimos 52 dias. O sistema não aguenta isso. Por isso a nossa próxima paraxá, ela chama-se Vaigash. Vaigash, que significa, e ele se aproximou. Yehudá se aproximou do governador. Para finalizar, Yehudá disse, governador, não vai ser do jeito que você quer, não. De jeito nenhum. Você, ele está falando com o governador, eles não sabem que é Yosef, ok? Você e o sistema que você representa, conosco não. Aqui não vamos dar mole, não. Vamos conversar? E aí nós vamos ver a partir de amanhã essa conversa ao pé da orelha entre Yehudá e Yosef, os dois maiores líderes das tribos de Israel. Qual será a conversa nessa história? Então, por isso, amados, desde o princípio, o presente de amor que Deus nos deu, consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Nós não podemos abrir mão disto em hipótese nenhuma. Hoje, às 19h32, nós estaremos fazendo a Havdalah, diretamente da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, para o Brasil e para as nações, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva. E, fazendo a Havdalah, estaremos adentrando na 7ª noite de Hanukkah, onde estaremos fazendo, na sequência, o acendimento da 7ª luz de Hanukkah e acendendo as demais, né? E trazendo as mensagens pertinentes ao 7ª noite de Hanukkah. Por isso nós temos um novo encontro ali, às 19h32. Shabbat Shalom, um término, e Shalom Shabbatov, uma mudança, uma transferência, uma passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, e um feliz 7ª noite de Hanukkah. Luz. Somente a luz pode vencer as trevas. Somente o bem pode vencer o mal. Somente o amor verdadeiro que pode vencer o falso amor. Somente Deus, estando conosco, é que podemos ser conduzidos à vitória, ao sucesso. Shalom, shalom. Até mais.